Olá, poeira de estrela, sejam bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório, o podcast da Química. Aqui sempre um assunto científico de maneira descontraída para desvendar os mistérios da química e como isso pode ajudar o seu dia a dia. Comigo, Carlos Barroca e o meu rato de laboratório preferido, Eduardo Correia. No episódio de hoje nós vamos falar da importância do inglês e a química. Fala, Edu. E aí, aglomerados de átomos, viajantes pelo espaço-tempo, como é que vocês estão, hein? Espero que todos estejam bem. Pra gente é uma satisfação sempre estar aqui trazendo informações muito importantes para você, que é profissional da química e é aquele que gosta muito e é simpatizante da nossa área e das ciências como um todo, né? E certamente a gente vai começar de um modo diferente, né? Porque a gente vai falar sobre já que nós hoje nesse episódio vamos falar sobre as competências importantes, uma das competências importantes para qualquer profissional, e a gente vai falar sobre a plataforma Training Lab. O Training Lab, vamos lá, a gente já tinha falado nos outros episódios sobre o Training Lab, e o Training Lab agora já saiu lá da Mufla, né? Já está agora lá no nosso site. Então, a plataforma de treinamentos e atualização profissional da Química. Você, profissional da Química, pode ser profissional, pode ser um estudante, agora você tem a oportunidade de se atualizar e participar dos cursos e treinamentos com os especialistas Carlos Barroca e o Eduardo Correia. Serão treinamentos e cursos online, com aulas síncronas e mediação digital. Você vai assistir a aula online e vai participar como se estivesse dentro do laboratório. Aproveite essa promoção, hein? Só nesse lançamento a gente vai ter lá a assinatura da plataforma com cupom de desconto. Então, se você colocar lá no cupom de desconto, quando você fizer a matrícula, o cupom RATOS1, você vai ganhar um desconto de 10% nesse plano semestral com direito aos 7 treinamentos. E o Edu vai explicar um pouco para a gente como é que vai funcionar, quais são os treinamentos que vão estar disponíveis, e também temos os treinamentos, 2 treinamentos totalmente de graça lá, o menu degustação, né, Edu? Nossa, que coisa maravilhosa. Falou em degustação, é com a gente mesmo. Um ratinho gosta de uma degustação, né? Pois é, a gente vai ter a oportunidade de oferecer para vocês, profissionais, estudantes da química, cursos que vão trazer e vão permitir a qualificação de vocês para o mercado de trabalho. Então a gente vai ter lá 2 módulos de estatística química, nós vamos ter um curso sobre espectroscopia, né, falando da absorção atômica depois do ICP, nós vamos ter curso sobre cromatografia gasosa, cromatografia líquida. Nós vamos ter um episódio, ou na verdade um treinamento específico sobre a arte da calibração. Você que está no laboratório sabe o quanto é importante que seu equipamento consiga permitir que seja preciso e exato, e para isso tem que estar calibrado. Então, certamente, vá lá no nosso site, ratosdelaboratorio.com.br, clique lá em Training Lab e você vai ter acesso não só a essas informações, mas as ementas, como também você vai ter a oportunidade de verificar como que você pode fazer esse investimento. E agora no menu degustação lá, totalmente free, você vai poder assistir 2 cursos livres totalmente de graça, com o patrocínio da Quintec Soluções Analíticas e a Lab+, produtos e serviços para laboratório. Depois você pode conhecer um pouquinho mais das 2 empresas lá no site do Ratos de Laboratório. Bom, Edu, na nossa profissão, as atualizações são muito importantes, né? Por isso que a gente criou lá o Training Lab, por isso que a gente está aqui conversando todos esses sábados. A ideia é passar para os nossos ouvintes a importância de estar discutindo química, de estar fazendo essas atualizações. Mas sem atualização você acaba ficando para trás, o mundo está muito dinâmico, né? Não dá para a gente ficar estático. E aí, por isso nós trouxemos um convidado especial aqui para o nosso podcast hoje, uma coisa que a gente conversa muito, eu e você, os clientes, né? Sem dúvida, extremamente importante que a gente esteja atualizado, e certamente a participação desse nosso convidado ela é extremamente importante para os nossos dias e para cada um de vocês que está nos ouvindo ou assistindo. Então, a pergunta inicial: Igor, quem é você no Laboratório da Vida? Olá pessoal, olá todo mundo. Primeiramente eu queria agradecer por estar aqui. É um prazer muito enorme conhecer o projeto de vocês. Eu acho um pouco complicado me definir, porque são muitas coisas que envolvem isso.
Mas tratando do inglês, eu acredito que eu seja um professor formado pela USP, né? Eu tenho certificação de Cambridge e eu sou um apaixonado por línguas. Até agora eu já estudei, eu não vou falar que eu falo, mas eu já estudei umas 6, 7 Pô, línguas. que Me fantástico. achei bastante no inglês e no alemão, sou apaixonado pelo alemão. Amo ensinar do meu coração, assim, foi uma coisa que pra mim é uma vocação. E trabalho no CNA, né, como coordenador pedagógico recentemente. E assim, trabalhar pra mim com ensino de línguas e com inglês é uma coisa de outro mundo, assim, abre caminho das pessoas. É uma coisa interessante, né? Porque eu vivo no dia a dia com o Barroca e vejo ele falando com os amigos dele lá na Itália, lá no Chile, na China, na Índia, e sempre é o idioma inglês que ele está utilizando o tempo todo, né? Eu estava conversando com o Igor um pouquinho antes da gente começar a gravar, né? E a gente precisa, né, todo momento conversar com as pessoas do mundo inteiro e aí essas pessoas acabam conversando em inglês porque é muito difícil. Já imaginou? O Igor tem essa habilidade. Alguns químicos que nós falamos aqui no podcast tinham habilidades de falar 7, 8 idiomas, né? Eu confesso que para eu falar o português e falar o inglês já tá difícil. Às vezes tem que conversar com o pessoal da América do Sul, eu não consigo falar o castelhano, falar o espanhol decentemente, né? Então, os dois idiomas que eu consigo falar decentemente é o português e o inglês. E o inglês abre muitas portas, né? Então, eu tenho percebido isso. E aí, Igor, eu falo para os meus alunos, falo para o Edu, para os nossos alunos, né, na escola que a gente dá aula, para os nossos clientes, a gente conversa bastante sobre isso, da importância do inglês ser reduzir as barreiras, é o inglês que reduz essas barreiras entre as culturas, né? Então, assim, a gente percebe que um monte de gente tem essa barreira, tem dificuldade de aprender, né? E o inglês, para mim, é um idioma super simples. Quando eu tento aprender espanhol, por exemplo, eu vejo o quanto o inglês é simples. Quando eu tento aprender alguma coisa em alemão, eu vejo o quanto o inglês é simples. Francês, então contar em francês, você já viu? Eles Nossa, fazem matemática para contar em Sim. fora o francês. bico, né? Não, e fazem matemática, eles não conseguem falar 80, 90, né? Que é Isso. dificílimo, tem que fazer uma conta. Então, assim, eu queria que você pudesse falar pra gente, até para os nossos ouvintes, os nossos colegas que estão lá nos laboratórios, né? Qual a necessidade de aprender inglês nesse mundo globalizado, né? Porque eu consigo explicar a minha necessidade na minha profissão, falar com os meus colegas, falar com as empresas que a gente trabalha, o inglês reduz essas barreiras. Mas eu queria ouvir de você, como é que você sente isso? Você está fora do nosso mercado, né? É um professor da língua. Como você enxerga no mundo globalizado o inglês hoje? Eu acredito que é assim. Primeiramente, o inglês não é mais uma coisa que a gente possa escolher fazer ou não fazer, né? A gente precisa, não tem como não fazer. Exatamente porque o mundo está nessa fase globalizada e eu acho que não tem volta, né? Só se a gente perder a internet, se a internet acabar de uma hora para outra, né? Mas vivendo nesse mundo globalizado, a gente precisa de uma língua que a gente se conecte com outras pessoas, né? Antigamente a gente tinha o francês, isso daí é mais na época da minha mãe, que ela falava que aprendia É. francês na escola, né? Meu pai também, Ah, acho que. meus Seu pai? pais, meus pais já, meu pai, minha mãe faleceram ano passado, né? E eles estudaram até o que hoje seria o ensino médio francês, né? Francês. O inglês ele praticamente não era bom. Espanhol então nem se fala. Meu pai estudou francês. Então, aí o francês era a língua mais falada por causa da expansão francesa, depois veio um pouco da expansão das colônias da Inglaterra, a expansão econômica americana, e aí a gente adotou o inglês como língua franca, como língua universal, né? E a partir disso, tudo que é, por exemplo, tudo que é de internet, a gente tem aí o Bill Gates e a questão da Microsoft e de outras coisas assim, de internet, é em inglês. E como a globalização vem de um processo dessa difusão da internet, da comunicação, da tecnologia, o inglês é mais do que necessário. E aí, hoje em dia, em entrevistas de emprego, para você fazer um college, para fazer uma faculdade fora, para você conversar com outras pessoas, mesmo que você queira só conversar, você precisa saber inglês, porque o inglês vai te possibilitar a falar com qualquer pessoa no mundo. Isso é uma coisa que a gente tem percebido, pelo menos eu com os meus clientes, com os amigos, até com os alunos, o pessoal fala assim, mas o inglês é uma língua difícil, é uma língua complicada, eu tenho dificuldade em aprender inglês, e eu tenho percebido quando você, como eu já falo inglês, as pessoas que já falam inglês, e você tenta aprender um terceiro idioma, e aí você fala assim, vou aprender francês, vou aprender alemão, ou mesmo espanhol, você se depara com a dificuldade que são esses outros idiomas.
Por exemplo, eu quis me aventurar no mandarim, meu amigo, eu já parei ali na hora. Só fala ni hao. Só ni hao, e é verdade. E até queria me inscrever lá numa escola de mandarim, mas a dificuldade é muito grande. Quando você descobre que o inglês, e é uma barreira até do adulto, né? Quando você descobre que o inglês é simples, e aí você se comunica em inglês muito facilmente, você fala, nossa, eu não vou precisar aprender esse terceiro idioma, sendo que com o inglês eu resolvo tudo. E uma coisa interessante, né? Você falou do mandarim, né? Que é um dos idiomas falados na China. Eu tenho uma história muito divertida de quando eu dava aula numa escola em São Vicente. Eu tinha vários alunos que eram chineses. E certa vez a coordenadora apareceu na porta pedindo para... Falou, olha, os pais do Luiz, você sabe que quando eles chegam no Brasil, eles recebem um nome brasileiro, né? Para facilitar. Então aí querendo falar contigo, aí desceu eu, a coordenadora e o Luiz. Um chinesinho baixinho. Aí chegamos lá na recepção da escola, na coordenação, na sala da coordenação, e aí os dois estavam lá, de repente vira o pai e a mãe, para mim baixinhos, né? Aí, pois não, senhor, daqui a pouco o cara virou para mim, aí eu peguei o caderno e falei, não, o senhor não precisa se preocupar, o Luiz está muito bem. E foi um papo onde ele falava em mandarim, cantonês, eu não sei, e eu respondia para ele como se fosse fluente no idioma. E o Luiz colocava a mão na boca e ria, né? Então isso realmente é muito interessante. Mas a gente verifica que muitas pessoas, principalmente adultos, quando vão aprender o inglês, pode ter uma certa dificuldade, principalmente com pronúncia, enfim. Então, queria que você falasse um pouquinho quais são as principais dificuldades, na sua opinião, que uma pessoa tem ao aprender inglês pela primeira vez. Entendi. Eu acredito que existe um fator da língua, mas tem um fator pessoal também. Muitas pessoas vão aprender já com medo de não saber que vai conseguir falar. Ai, não, porque inglês pra mim é muito difícil. Mas é porque talvez o processo que você tentou na primeira vez não tenha dado certo, né? Existem diversas metodologias, existem métodos diferentes de aprender o inglês. O que eu acho que seja difícil de fato, não só no inglês, mas em qualquer idioma, é você começar a pensar na língua. Muita gente, ela tenta fazer comparativas com o português ou com alguma outra língua, com a sua língua nativa. Só que assim, a partir do momento que você começa a formular a língua na sua cabeça, aí sim, você está aprendendo de fato. Por Porque quê? não dá tempo, né, Igor? Não dá tempo. Às vezes que eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos fazendo treinamento, não dá tempo de fazer tradução. Você não consegue ouvir o cara falando em inglês, traduzir para o português, aí pensar em português, traduzir para o inglês e manter uma conversa. Exato. Dá tempo. Eu falo isso para meus alunos, principalmente de básico, né? Eles querem fazer esse processo e eu falo assim, olha o trabalho que a sua cabeça está fazendo de ter que ouvir, traduzir, aí você tem que pensar na resposta em português, traduzir para o inglês e falar, até isso a pessoa já terminou de falar a frase dela. Então, assim, o que eu gosto de falar com meus alunos é assim, gente, o que é cat? Cat é gato. Não, cat é um animal de 4 patas que mia. Cria a imagem na sua cabeça, não Exato. traduza para o português. Mas eu acho que essa de fato é a maior dificuldade, assim. O inglês, ele é de fato uma língua mais simplificada, assim. Você mencionou o mandarim, eu estudei um pouco de mandarim. Se você for ver as questões gramáticas do mandarim, não tem... tempo verbal, não tem passado, presente e futuro. Então, em teoria, seria mais fácil, né? Mas a questão do mandarim são as pronúncias. O inglês não tem isso. E a grande vantagem que a gente tem do inglês é que ele está em qualquer lugar. Então, você está sempre ouvindo. Você falou uma coisa interessante, Igor. A primeira vez que eu fui sozinho aos Estados Unidos, como a minha esposa é professora de inglês, quando eu ia com ela, estava tudo mais fácil, né? Eu tinha a tradutora automática. Mas a primeira vez que eu fui sozinho a trabalho e precisei me virar lá, eu já falava bem inglês, mas assim, você está sozinho num outro ambiente, e eu percebia que algumas pessoas do meu ambiente de trabalho, assim, achavam bonitinho o jeito de eu falar. Eu até comentei isso com você, né? E ela falando assim, não, a gente gosta dos brasileiros falando inglês, principalmente no Nova York, aquela região da costa do Atlântico, né? A gente gosta de ouvir o brasileiro falar porque parece que ele tá falando sempre cuti-cuti, sempre igual criança, né? Que a gente usa o izinho no final, Isso. né? O brasileiro costuma botar o i no final, tipo hot dog, Facebook. Isso. E ela falando assim, a gente acha bonitinho vocês falando. E numa reunião que eu participei, aí eu até
me desculpei. Ela falou assim, não, você não precisa se desculpar. E é isso até uma coisa que a gente precisa conversar com os alunos, com os colegas de profissão. Ele, não, é muito bonito que vocês de outro país, que falam outro idioma, se esforcem de falar o inglês e estarem aqui se comunicando conosco. Então, para eles é legal, você mostra esse interesse. E eles não se preocupam muito. Eu sei que, como a gente, quando ensina química, a gente não quer que os alunos errem, né? Você, quando ensina inglês, quer que a pronúncia esteja certinha. Mas lá na prática, a gente percebe que eles tentam entender a gente numa boa, né? Uhum. Claro, você não vai falar o D, né, no final, você tem que tentar tirar isso. Mas a pronúncia, se você se esforçar ali sem vergonha, você vai conseguir conversar numa boa, né? Vai conseguir se virar, não é isso? Sim, sim. Assim, a gente parte de um princípio dentro de sala de aula que a gente quer ensinar o mais correto possível, para o aluno fazer uma prova, para o aluno saber escrever certinho dentro de um ambiente de trabalho. Mas a máxima da comunicação é ser entendido. Se você foi entendido com uma pronúncia errada aqui ou ali, tudo bem, porque você foi entendido. Na mesma forma como um estrangeiro que vem para o Brasil falar português, né? Claro. Hoje a gente tem aí vários YouTubers que são pessoas que vieram de vários países. Tem a querida Olga, a russa, que Sim, fala português maravilhosa. Tem aquela comediante, a Léa Maria, que tem casado com um comediante, e ela é alemã. E tem tantos outros que eles, num primeiro momento, a preocupação deles era falar corretamente, mas viram que também o brasileiro não se preocupava se ele utilizar as conjugações corretamente, etc. Porque muitas vezes a gente nem no dia a dia a gente fala dessa forma, né? Uhum. E acaba sendo entendido. E certamente isso acontece fora do Brasil. Ainda mais você que teve essa experiência, né, Barroca, de viajar para os Estados Unidos. Até eu costumo falar para os alunos, para os clientes, né? Eu tinha um conhecimento de inglês muito bacana. E aí a primeira vez que eu fiquei lá uma semana cansado, é o que você falou, né? Você cansa, o cérebro ele cansa de você pensar em outro idioma. E eu fui embora, tava para ir embora. Lá no aeroporto JFK, do lado eu reservei um hotel bem do lado para ir embora. Então eu queria saber quanto tempo a van levava para sair do hotel até o aeroporto. Então era só isso que eu queria saber. Cheguei para a moça da recepção e falei assim, não ria, tá, Igor? Depois de uma semana lá, eu cheguei e falei assim, how many times from here to JFK Airport? A menina olhou para mim e falou assim, what? Aí eu falei, how many times from here? How many times, né? From here to there. Aí ela assim para mim, olha, né? Desculpa, mas não dá para eu te falar isso. São inúmeras, são milhares. Ela pegou uma planilha desse tamanho e falou assim, olha aqui, não dá para contar. Eu falei, não tá com vontade. Aí eu realmente reforcei, mas eu tava muito cansado, e é isso que a gente fala. Uma semana falando em outro idioma, vivendo em um frio desgraçado, tava menos 30 graus. E aí aquela história toda, ela falou assim, conversa com o cara da van. Aí eu fui lá conversar com o cara da van, um cubano. Quando ele ouviu How Many Times, ele deu uma risada e falou assim, 15 minutes. Eu falei, tá vendo como ele me entendeu? Que coisa bacana. Aí cheguei em casa e contei essa história pra minha mulher. Minha mulher colocou a mão na cabeça e falou assim, Jesus, que inglês é esse que você aprendeu? Quando ela falou Jesus, isso eu tô falando depois de 20 horas do acontecido. Aí eu falei, how long? Eu sabia. Então, ou seja, mesmo eu sabendo a informação, mesmo eu sabendo falar certo, era how long, era quanto tempo, não era o traduzido português, né? Sim. Você deve passar por isso todo dia, né? Sim, sim. Eu sou muito aluno. Do que os alunos geralmente eles fazem é quando eles querem falar wait, né? E eles colocam pera. Tipo, de espera. Só que ele põe pera como se fosse a fruta. Eu já vi isso acontecer. E assim, é normal, porque a gente vê que a pessoa tá se adaptando, ela tá buscando de algum lugar, né? Ela não talvez ela não conseguiu criar aquela sentença do nada, então ela tá se baseando no que ela já sabe que é o português. Uma coisa que eu aprendi lá sozinho, até nem comentei isso com você, era how can I say that? How can I say this? Então assim, quando eu não sabia a palavra, eu fazia aquela how can I say this? Please, how can I say this in English? Eles ajudam você. Porque, confesso, se eu precisasse pedir uma caneca hoje em inglês, talvez eu tivesse uma boa dificuldade. Né? Ia falar de copo, ia falar de uma... Mas a caneca eu ia ter uma dificuldade. Talvez essa palavra eu não saberia no meu vocabulário. Aí, how can I say this? E eles ajudam você a falar numa boa. Isso é uma coisa... Aí, dentro desse contexto, como é que você imagina pro
Porque a gente aprende inglês, eu aprendi inglês quando era criança. E aí, hoje, um adulto, o nosso cliente, o nosso colega que está ouvindo, o nosso aluno de curso técnico que tem 20 anos de idade, como é que você vê isso, ele indo lá para a escola que você dá aula, sentando lá e aprendendo? É diferente de quando a gente é criança? Com certeza. Isso são questões mais biológicas, né? Eu gosto muito de trabalhar com criança, porque as crianças passam por um processo chamado de aquisição de linguagem, né? Então, para as crianças, não que elas não façam isso, por exemplo, um pouquinho mais tarde, mas dentro do período, assim, do primeiro ano até os 9 anos, elas adquirem língua, ou seja, elas aprendem de uma forma não forçada. Não que tenha alguém forçando, mas só dela ver a língua e brincar com a língua e trabalhar com a língua, elas aprendem. A partir disso, a gente começa com um processo de aprendizagem mesmo, né? Então, o adulto, ele precisa aprender a língua. Então, de fato, não vai ser mais fácil, porque não vai ser natural. Mas não significa que seja impossível, nem que seja difícil, assim. Assim, as pessoas têm habilidades diferentes, tem gente que sabe cantar, tem gente que sabe surfar, e tem gente que sabe aprender língua, né? Então, assim, para algumas pessoas vai ser mais difícil esse processo do que para outras, mas não é um processo impossível, né? Se o aluno se dedicar todo dia, tirar 15 minutos para estudar a matéria que viu em sala de aula, é totalmente possível. Assim, eu já dei aula para crianças, eu já dei aula para adultos, já dei aula para gente de 60 anos, de 30 anos, de 40 anos. Eu tenho uma aluna que eu acho ela maravilhosa, ela é uma mãe de 42 anos. Os filhos dela passaram por mim e ela, assim, ela é melhor do que os filhos dela foram. Então, assim, porque ela é super dedicada, ela sempre entrega tudo na data certa, ela sempre tira dúvida em sala de aula. Então, assim, é você se esforçar pra fazer isso, porque não é impossível. Nossa, fantástico isso. É, enfiei o bração ali, né? A gente gravando, comete cada cheio de câmera a sala, parece Big Brother. Mas isso é uma coisa interessante, né? Porque até mesmo hoje, na atualidade, com tantos recursos, aplicativo de idioma, muitos deles você tem gratuito, você tem professores no YouTube que auxiliam a pronúncia, principalmente professores ingleses ou norte-americanos que moram no Brasil, né? E isso certamente são ferramentas muito importantes, Com né, certeza. para poder ajudar. Agora, falando de um outro tópico que é muito importante, inclusive para os colegas nossos de profissão, que é relacionado ao inglês técnico. A gente, né, Barroca, a gente sempre ouviu que as escolas tradicionais de inglês, elas normalmente não estão aptas para ensinar o inglês técnico. Não é verdade, Barroca? A gente tem esse mito no mercado, né, que o inglês técnico é uma coisa diferente, né? E aí criou-se nessa história de inglês técnico, inglês normal, mas no dia a dia a gente percebe que é o mesmo inglês, é você tentar se comunicar, é escrever um e-mail, ler, não é e-mail, né? E-mail. Quando você fala, eu gosto de falar isso com os clientes também, né? Quando a primeira oportunidade que eu tive lá nos Estados Unidos, você falar e-mail, o cara fica te olhando. E aí você vê o presidente de Portugal falando, por favor, agora acesse o e-mail. Então depois a gente conversa sobre isso, é legal essa história. E aí tem esse mito que a escola de inglês não consegue ensinar o inglês técnico, né? Como é que você enxerga esse mito, essas coisas que criam-se, né? Inglês técnico, inglês normal? Então, eu acho muito divisor, assim, categórico você falar o que é inglês normal e o que é inglês técnico, né? As escolas ensinam o inglês básico, assim, óbvio que tem, a gente avança para termos mais avançados, coisas mais complexas, mas o que a gente parte de inglês, o que eu parto pelo menos de inglês técnico é algum vocabulário que você precise falar especificamente, sei lá, vocês que são da área da química, vocabulário químico. Quem trabalha com engenharia é um vocabulário de engenharia. Isso que eu considero técnico porque é focado na sua profissão em específico. Dentro da sala de aula, você vai aprender como mandar um e-mail, como conversar com seus colegas de trabalho. Então, não significa que a escola não vai te preparar para trabalhar dentro do seu ambiente de trabalho. Talvez ela não vai ensinar algumas palavras que seriam específicas para você dentro daquela área, porque não é de comum necessidade de todo mundo lá. Mas não significa que não existam cursos específicos para isso dentro da escola.
Legal isso que ele está falando, a gente nem conversou isso quando a gente foi estudar o roteiro para conversar com você, mas eu acho legal a gente levantar esse assunto. Alguns softwares que a gente usa no nosso trabalho, e nesses softwares tem palavras que, para nós, químicos, elas são melhores em inglês do que em português. Por exemplo, se fossem traduzir para a gente um software de operação de equipamento, você concorda que sample para nós é muito melhor estar lá o sample, né, ou analyze, né, standard. Para nós tá muito mais legal o software em inglês do que em português. Como é que você vê isso, Edu? E justamente ela se torna parte do teu dia a dia. Quando você vai falar lá, vai fazer a calibração pega a amostra, dificilmente nós utilizamos esses termos dentro do laboratório. A gente fala sample. Quanto de sample que vai? Ou mesmo do padrão, você fala standard. Padrão analítico para você calibrar um instrumento. E isso realmente faz parte do linguajar do nosso dia a dia do laboratório. E os profissionais que lá chegam como estagiários acabam escutando aqueles termos em inglês e também começam a se acostumar, a se habituar a utilizar exatamente nessa sua fala, que é muito importante, né? Que é a vivência no cotidiano do laboratório ou de qualquer área, é que você vai começar a captar essas frases ou palavras. Sim, porque eu quando fui a primeira vez sozinho, que eu estou comentando com vocês aqui, eu fiz o que o Igor está falando. Peguei um caderno e fui colocando as palavras do vocabulário que eu iria utilizar específico daquele treinamento. E aí me deparei com nut, né? Nut, que é a nozinha que o cara aquele... Ai, aquele esquilinho o lá esquilinho, da Era do Gelo. Da Era do Gelo. O esquilinho da Era do Gelo fica lá com a Nut. E aí eu descobri que a Nut era uma outra coisa, serviria um outro assunto, que era a porquinha que eu ia utilizar lá no meu trabalho. Então, veja, não existe chave inglesa, né? Chave inglesa para nós, lá é adjustable wrench. Então, assim, se eu pedir a chave inglesa, ele ia olhar para mim e falar, meu amigo, me dá a chave portuguesa. Então, na realidade, você criar o vocabulário específico da profissão, né? Então na realidade não existe esse mito, né? O que você ensina é o inglês padrão e a pessoa para cada área, né? Um advogado, você imagina, como é que ele vai escrever uma petição para fazer alguma coisa em outro idioma, né? Em inglês, por exemplo, não dá para usar o vocabulário padrão, né? Sim, sim. É que isso assim, a gente tá falando de escola, né, por exemplo. Existem livros focados para cada aula, para cada área, focando nas matérias. Por exemplo, eu tava pesquisando, eu achei um livro que ensinava só vocabulário de química. Não era um livro de química onde você aprendia química, mas você aprendia inglês, as palavras em inglês de química, para você se ambientar. Então, óbvio que provavelmente existe um vocabulário jurídico, um vocabulário econômico, mas isso são cursos extras. Sim, a gente lê procedimentos, né, Edu? Quantos procedimentos você leu na tua vida? O Edu trabalhou em um monte de empresa. A primeira coisa que você faz é receber um procedimento analítico e ele está em inglês. Apesar, mesmo que a empresa tenha um sistema de qualidade onde fala que a norma, o procedimento analítico, ele tem que ser em português, mas é muito usual você receber um procedimento escrito, o original, em inglês. E ali o profissional ele tem que se virar nos 30 para poder traduzir da sua forma e entender. E aquilo se torna tão corriqueiro que, de fato, as palavras-chave daquele documento acabam permitindo que você, já ao longo do tempo, consiga ler aquele documento como se estivesse lendo em português. É uma coisa extraordinária. Sim, e se você pegar, né, hoje em dia, faz parte do nosso dia a dia o idioma inglês, faz parte. WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Ah, já tô até... O Igor tá aqui, eu não tô querendo que o Igor depois que me dê nota baixa lá, né? E assim, a gente tem até um quadro do nosso programa que é o quadro do Edu, né? Que o Edu toma conta desse quadro aí, né? Não deixa nem eu chegar perto do quadro do programa. Que, você sabe, a gente tem um rato preferido, então ele tem que tomar conta de alguma coisa nesse negócio aí, né, Edu? É verdade. A gente tem um quadro chamado Heroes, onde a gente homenageia sempre um grande cientista, seja da química, seja de uma outra área do conhecimento, e que são pessoas que recebem uma premiação como o Prêmio Nobel, e são pessoas vindas de várias partes do mundo,
O Prêmio Nobel, a gente já tratou disso aqui no podcast. Ele é um prêmio que é dado pela Sociedade Real, ou Academia Real Sueca. Então, até mesmo os suecos, quando recebem a premiação, eles fazem o discurso em inglês, né? E justamente falando sobre toda essa cultura, né? E muitas pessoas imaginam que o inglês somente é falado nos Estados Unidos ou no Reino Unido, sendo que hoje nós temos, segundo dados aí da ONU, cerca de 35 países que falam o idioma inglês como um idioma nativo ou como segundo idioma, então esse número pode aumentar. Então, especificamente, como o CNA trata do idioma enquanto cultura e não somente como uma forma de comunicação. Então, o próprio nome CNA é a cultura norte-americana, né? Então, dentro dos livros do CNA, a gente não trabalha só... Não é você chega em sala de aula e você aprende a gramática. Hoje é dia de verbo to be e vai repetindo o verbo to The be. books on the table, né? Não é? Existe todo um conceito por trás disso. Assim, o CNA trabalha muito com a fala, a conversação. Então, dentro dos nossos livros, a gente tem questões de situações de vida real. Então, como que eu vou pedir uma pizza? Como que eu vou me apresentar? Como que eu vou fazer uma inscrição numa escola estrangeira? Como que eu vou para a faculdade? E aí, os níveis mais avançados, a gente até conversa um pouco sobre festas e celebrações pelo mundo inteiro, tipos de casamento. Tem um áudio maravilhoso que fala do casamento celta. Então, assim, não é só a gramática pura por si. Eu casei 2 vezes nos Estados Unidos, viu, Igor? Mas essa é uma história que eu te conto depois. Por favor. Eu casei, você sabe que eu casei 4 vezes. Olha só que fantástico. E na realidade eu casei 2 vezes lá nos Estados Unidos. Eu vou casar a terceira, mas é sempre com a mesma mulher, tá? Então tudo bem. Porque eu não sou tonta. Uma foi em Las Vegas, aquela Casei de em Las filme? Vegas, Opa, casei em Las vestido Vegas. de Elvis Presley ou não? Não, tu não cheguei a tanto, mas com Kiss Me Quick. Casei em Las Vegas também. E aí é legal isso, porque quando eu tive que contratar e conversar sobre isso, realmente é um outro vocabulário. Uhum. É um outro vocabulário. A primeira vez que eu tive essa ideia, que foi trocar aliança na Catedral de Nova York, na St. Patrick, eu pedi para o Enzo vir com a aliança. Estava sendo rezada uma missa em espanhol. Olha que interessante. Uma das maiores catedrais católicas do Hemisfério Norte. E estava rezando uma missa em espanhol e eu tive que conversar com as pessoas, explicar o que estava acontecendo em inglês. Uhum. E eu sou falante de português. Então é bem legal isso aí. Desculpa te cortar, Imagina, que não tinha como não contar esse negócio. Então você estava falando do... Sim, então, aí você estava falando um pouco sobre pessoas de outros países que não falam inglês, né? Um dos baques que os alunos têm logo no primeiro livro é que a gente aprende, what's your name? How do you spell it? Para eles aprenderem como pergunta o nome, como soletrar. E aí tem pessoas da Itália, do Egito, do Marrocos, de todos os lugares, e cada um tem o seu sotaque diferente. E aí eles já entram em choque assim logo no primeiro livro, que eles falam: mas esse daí não é o inglês que eu achei que eu conhecia. Porque todo mundo fala no mundo e tem um sotaque diferente. Não, você vê, Igor, eu fiz um treinamento, eu comentei isso com você, eu fiz um treinamento em 2018 nos Estados Unidos. Quem ministrou o treinamento era um italiano. E o italiano, que é a história do chinês que eu te contei, o italiano, maravilhoso. Ele falando em inglês para um treinamento para 2 brasileiros e um chinês nos Estados Unidos. Então veja, era tudo isso ambientado por conta do idioma inglês. Uhum. Os 3 que estavam lá, né, e aí é uma outra história que o chinês não falava inglês, mas eram 2 brasileiros, um chinês e um italiano conversando em inglês. Então o inglês sendo o link, claro, existia o evento, né, que era o treinamento, o equipamento, a forma como você ia trabalhar, mas era o inglês que estava fazendo esse link. E isso é legal de conversar com os alunos, né, porque os alunos acham que inglês é só falar com o americano. Sim, sim. Tem alunos ainda que acham que aprende inglês só pra falar com o professor. Ele fala, você tá aqui pra falar com o professor? Não, eu quero ir pra fora. Então, você precisa falar com mais pessoas. E eles acham que é só assim, eu quero aprender porque eu quero ir pra um país X.
porque eu quero ir pro Canadá, porque eu quero ir aos Estados Unidos. Mas alguns alunos já falaram assim pra mim, ai, professor, eu tava no McDonald's e aí apareciam uns gringos e eu consegui ajudar eles. Então, você não precisou sair do seu país pra falar em inglês. A gente conversa muito. Ele trabalhou com parte de inspeção, o Edu trabalhou com parte de inspeção que tinha que atender cara em porto, né? Cara, Em várias navio. vezes, indo a navio e você chegar lá e encontrar gente do mundo inteiro. Começar pelos meus irmãos filipinos, um beijo aí para Filipinas, maravilhoso pessoal, são patrícios maravilhosos, mas você encontra gente do Camboja, do Vietnã, você encontra normalmente a chefia de tripulação, né, que é o imediato, né, o chief, e o capitão, normalmente eles são europeus, mas você encontra gente do mundo inteiro. E aí quando você vai falar o inglês, que é o idioma que prevalece dentro do navio, é interessante você escutar os accents e, né, os sotaques das pessoas falando o idioma inglês e todo mundo se entende. É uma coisa interessante porque eles colocam os trejeitos, né, dos seus idiomas ao falar o inglês. É fantástico isso. E quando eu era criança, não sei se o Igor lembra disso, as pessoas falando, o Igor é mais novo que a gente, o inglês da rampa do mercado, né? Ah, é O verdade. inglês da rampa do mercado, que era esse inglês que a gente aprendeu com inspeção, com atendimento de pessoal de porto, era um inglês diferente, que é esse inglês, é um inglês mundial, né? Não é o inglês que o cara aprende formal, né? Exato. E aí, os teus alunos lá, Igor, a gente nem discutiu isso na pauta, vou perguntar pro Igor, essa aí é a pergunta... A pergunta do surpresa. meu, a pergunta do milhão. A gente percebe, a gente ensina formalmente, mas às vezes os seus alunos eles precisam se identificar com esse tipo. O outro falante também não é um cara que estudou inglês, né? Ele só se comunica em inglês. Sim. E aí você também prepara o pessoal para ter esse contato com outras culturas e conseguir se desenrolar. Sim, sim, a gente gosta muito de mostrar para o aluno que não é só uma pessoa em específica ou você está se preparando para falar com um canadense, com um americano. Existem pessoas falantes em todo o mundo e você precisa estar preparado para isso. Aí assim, mas professor, eu não entendo direito esse sotaque. Mas você entendeu o que ele falou? Eu entendi mais ou menos. Eu entendi o que ele falou. Isso é o que importa. Você entendeu o que a outra pessoa falou. Porque assim, na situação de mundo real, não é essa sala de aula onde vai ter o professor corrigindo você, falando devagar pra você poder entender. É assim, é a milhão e a pessoa tá falando inglês que ela aprendeu, que nem por isso é o inglês nativo. Mesmo que fosse nativo, não significa que os nativos mesmo não errem alguma coisa ou outra, Sim. assim como a gente erra português. Claro, sim, sim. Eu percebo, uma das coisas que eu aprendi a falar rápido é please speak slowly. Sim, porque eu te contei, já fui comprar uma vez um brinquedinho que eu descobri que ele não existe, né? Eu fui comprar um pendrive. E aí eu todo bonito falando pendrive, né? O cara a menina olhou pra mim e falou assim, sir, nós não temos isso aqui. Eu tenho aqui esse corredor é pants e esse corredor são os drives. Agora, mas era um corredor distante do outro, tá, Igor? E aí eu fui procurar o negócio porque eu falei, não quer me atender. Realmente, não existe. Para eles não existe essa. É a gente que inventou, né? Sim. Aí eu fui lá achar flash drive, USB drive, é diferente. E você tem que se aprender a se virar. Sim. Ou você mostra um negócio para a pessoa te falar o que é, ou não vai dar certo. Agora, essa fala dele também foi muito legal, né? De quando o aluno consegue encontrar um estrangeiro, ainda mais a gente está numa região que tem muito estrangeiro, e de repente a pessoa vai pedir uma informação na rua. Meu, é uma vitória quando você consegue falar a primeira vez. Eu lembro que eu estava em São Paulo na década de 90, eu estudava inglês e eu estava perto da Avenida Paulista e chegou um gringo lá, please, can I help you? Can I help me about the Paulista Avenue? E aí você consegue direcionar o cara para aquela localização, né? Go ahead, so turn left, turn right, e aí o cara, depois você se sente até, o cara entendeu, agradece e vai embora. E então eu acho isso extremamente importante para que a pessoa possa ter conseguir verificar que o seu nível de inglês ele está aumentando, que ele está tendo condições de
se comunicar em inglês, seja de uma forma mais preliminar ou avançada, e tendo aí todo esse amparo, principalmente da escola CNA, para permitir que ele possa ter a fluência no idioma inglês, né? E o CNA tem várias unidades aqui na região, né? Sim, a CNA tem Canaã, tem Gonzaga, eu trabalho no Boqueirão, junto com o pessoal da Ponta da Praia, mas assim, a gente tem bastante unidades espalhadas por Santos. É porque o nível de brasileiro mesmo, o número de brasileiros que conseguem se comunicar em inglês é pequeno ainda, né, Igor? Sim, ah, sim, se a gente for pensar num total, assim, do Brasil, óbvio, por questões educacionais, sim, é muito pequeno. Meus alunos relataram ontem mesmo eles mandaram mensagem falando: a gente tá aqui no Rio e aí tem 2 americanos querendo entrar no hotel, só que o pessoal não tá conseguindo se comunicar com ele, a gente teve que ajudar. Então, infelizmente é uma realidade. Assim, óbvio que parte por questões econômicas, mas às vezes é um medo da pessoa de aprender. Ela precisa desmistificar essa forma de que o inglês é muito difícil. Então fala aí pra nossa audiência, o inglês então é fácil. O inglês é fácil, óbvio que qualquer língua exige esforço, mas o inglês é fácil porque ele tá na sua vida a todo momento. Ó, eu tô falando aqui pros meus clientes que estão assistindo, pros meus alunos, tá? Não sou eu que tô falando, não é o tio Barroca que tá falando, tá? O Igor. E é legal, né? Porque ver um profissional de uma das escolas mais renomadas do país trazendo essas informações, né? Enche de esperança você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, a buscar aí a colocação no mercado e tendo certamente uma fluência no idioma inglês. Então, certamente procure uma unidade do CNA mais perto de você, tem unidade no Brasil inteiro, e você vai, em pouco tempo, vai chegar à fluência. Não tem idade, né? Não, a gente trabalha desde os 3 anos até o limite, assim, a gente tem cursos infantis, cursos de criança, cursos adolescentes, aí a gente vai do básico até o master, onde o aluno sai com o certificado de Cambridge no final. Se o meu velhinho que tá lá em casa lá com 65 anos quiser aprender inglês... Se ele quiser aprender, ele consegue. E aí é só mandar lá pro Igor. Só mandar pra mim, pode mandar lá que eu ensino. Eu não tenho tempo ruim comigo. Que ótimo, que ótimo. Bom, a gente... time is over. Cuidado pra falar inglês hoje, quando tá só nós dois, tudo bem, que hoje o professor tá aqui. Tá aí, Bom, pessoal, esse é um projeto, e aí todo mundo que já nos acompanha, é um projeto que saiu de um sonho de 2 professores de química para divulgação do conhecimento científico, né? O projeto Ratos de Laboratório, a ideia era mostrar o que acontece nos laboratórios e fazer um link com as coisas do cotidiano, com o que acontece no cotidiano, e trazer o cotidiano para dentro de uma podosfera, para que as pessoas desmistifiquem o que acontece no laboratório. Para que esse projeto seja viável, a gente precisa da sua ajuda, torne-se lá um apoiador ou um assinante do Ratos de Laboratório. Ouça o nosso podcast nas plataformas, na Spotify, a gente dá preferência se você ouvir lá na Aurelo ou fazer o apoio mensal lá na Aurelo. Acesse o nosso grupo lá na Aurelo, faça o apoio mensal e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo Master Blaster Super lá no Telegram. O nosso apoio, o nosso projeto hoje, ele tem apoio das empresas Quintec. Ela tem também o projeto da Lab+, aí a gente ainda não tem ainda o logozinho da Lab+, a Lab+, entrou agora como parceiro, e também o nosso Training Lab, que a gente falou no começo, e a nossa parceira ASECOM, Assessoria de Comunicação. Se você precisar de alguém para cuidar, como isso aqui tudo para acontecer, aconteceu através da ASECOM. Então acesse o nosso site, conheça os nossos parceiros, o link deve estar na descrição aí do episódio, todos os links também na nossa página para você acessar. E aí, isso me lembra... Opa, chegou a hora do Heroes! E hoje, o Heroes de hoje, na verdade, não vai ser uma pessoa, não vai ser um grande nome da ciência, mas vai ser uma empresa que ajudou ainda mais a padronização do planeta globalizado, já se pensando disso lá no meados do século XX. Nós vamos falar da ISO. A ISO, meus amigos, é a Organização Internacional para a Padronização, é a sigla em inglês, né? International Standardization Organization. Essa foi um organismo fundado no ano de 1947, a sede dela fica em Genebra, na Suíça, né? Interessante que ela tem
3 idiomas que são oficiais desse organismo, que é o inglês, o francês e o russo, né? O russo, inclusive, utiliza um alfabeto, não é o alfabeto latino, né? O alfabeto cirílico, né? E o que a ISO faz? A ISO, ela aprova normas internacionais e um grande número de áreas de interesse econômico e técnico. Então, ela faz procedimentos para produção, procedimentos para a análise de um determinado produto ou matéria-prima, e é extremamente importante. Ela possui 67 comitês técnicos que avaliam todos os processos produtivos e de controle de qualidade. 165 países do mundo e signatários da ONU, olha que interessante, são membros da ISO, são membros oficiais da ISO. Isso significa que todos esses documentos, esses procedimentos que são gerados, são distribuídos para todos esses países signatários e que inclusive outros que não são também acabam utilizando, né? No caso específico, os países signatários, boa parte deles tem um organismo nacional que cuida e recebe essas normas e traduz para o idioma local, que no caso do Brasil é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, né? E tem para vocês verem como a ISO está no nosso dia a dia, eu trouxe aqui para vocês algumas normas que estão ligadas a gente. Olha só, por exemplo, a norma ISO 31, ela trata de tamanhos e unidades, grandezas diferenciadas e as suas unidades específicas. A ISO 216 é o formato e dimensões de papel, né? O papel A4 que você utiliza para fazer impressão ou outros tipos de papel. A ISO 5800, ela já é do nosso tempo, que ela trata especificamente da sensibilidade das películas fotográficas, né? O Ricardo, que é um fotógrafo de mão cheia, e apesar que hoje não somente o fotógrafo profissional, mas quem tem câmera mesmo a digital, tem um botão lá que regula a ISO, justamente porque ela foi estabelecida a partir dessa norma. A gente tem aí também a ISO 7810, são normas para cartões de identificação, bancários, passaporte, habilitação. Existe um modelo, um formato que está estabelecido internacionalmente por essa ISO. A ISO 8859, codificação de caracteres em fontes. Olha só o teclado do nosso mouse, do nosso notebook. Ele é estabelecido, laptop, né? Ele é estabelecido por essa ISO, né? Sem falar dos sistemas de qualidade. Então a gente tem, todo mundo já deve ter ouvido falar da ISO 9000, né? Que são as normas que estabelecem um sistema de gestão da qualidade em ambiente de produção. A ISO 14000, que estabelece as normas para o sistema de gestão ambiental em ambiente de produção. Quando a gente fala em produção, pode ser produção até de serviço, tá? Não precisa ter uma unidade produtiva. A ISO 17025, os nossos amigos aí do laboratório, que ela estabelece os critérios para laboratórios de ensaio e calibração. A ISO 18000, que estabelece os critérios de sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. E por fim a ISO 20000, que estabelece os critérios de sistema de gestão de tecnologia da informação. Então é algo bastante amplo. E ligado a isso, né, você sabe que até metade do século XX, cada país utilizava a unidade de medida de grandeza. Grandeza é tudo aquilo que se pode medir ou se pode contar. E cada país utilizava um sistema de grandezas e um sistema de unidades completamente diferentes. Então eles resolveram, num dos comitês, criar o Sistema Internacional de Unidades em 1960, durante a 11ª Conferência de Pesos e Medidas em Paris, né? Então lá se padronizou as unidades das grandezas e quais eram as grandezas oficiais para cada tipo de grandeza, quais as unidades específicas para essas grandezas. Então, e é uma ferramenta extremamente importante. Imagina só um navio que saía, imagina isso no século XVI, XVII, um navio saindo da China com especiarias, da Índia, indo para a Europa, cada um com grandezas de medida de massa diferente. E isso foi uma verdadeira batalha, né? Então, a partir aí de 1960, então,
o sistema de internacionais foi adotado e está totalmente ligado à ISO. Então, parabéns ao trabalho que vem desenvolvendo ao longo do mundo e certamente utilizando o inglês como referência mundial para os seus documentos e procedimentos e favorecendo aí o crescimento da humanidade. Até para a gente encerrar e também já agradecendo o Igor, a gente em alguns momentos pega o procedimento brasileiro, né, a norma brasileira, e muitas vezes eu tendo a pegar a norma internacional, a ISO, que está em inglês, para eu ler a norma em inglês e depois ler em português, justamente porque às vezes na tradução algumas coisas se perdem de informação. Não sei se isso já aconteceu com você. Sem dúvida. Eu prefiro às vezes pegar a norma em inglês para ler e depois comparar com a norma em português para ver se eu me adapto melhor. Isso não é ruim, é porque realmente a norma em inglês foi escrita, o idioma original que ela foi escrita foi em inglês. Igor, eu queria muito agradecer você, foi fantástico o nosso bate-papo, a gente conseguiu colocar para os nossos colegas, para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, um pouquinho do que é aprender inglês, né? Queria agradecer para você, se você quiser aí encerrar. Claro, cara. Eu que queria agradecer pelo convite de vocês. Queria agradecer o Emílio também por essa oportunidade. É a primeira vez que eu participo de um podcast, então... No começo a gente fica meio nervoso, dá Não frio é? na barriga, mas depois se desenrola, né? Mas queria convidar para todo mundo que queira conversar um pouco mais, queira discutir um pouco mais sobre aprendizagem de inglês, que eu tô lá no CNA Boqueirão. É só passar lá na minha sala que a gente bate um papo. Muito obrigado, viu, Igor? Eu queria agradecer a todos vocês aí da audiência, agradecer ao Igor, agradecer ao pessoal do CNA, principalmente o pessoal que fez esse link, que é o pessoal da Secom, que fez o link, e é muito importante para os nossos clientes, para os nossos amigos, para os nossos ouvintes ouvirem o professor e saber que você está lá à disposição para quem quiser tirar essas dúvidas. Sim. Obrigado, viu, Igor? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, CNA, né? Por permitir que o Igor estivesse aqui com a gente. Obrigado à audiência de vocês que sempre nos honra, né, com os minutos, as gotas de conhecimento que a gente tenta passar. E a gente espera vocês para o próximo episódio. Beijo no coração, beijo do gordo. Valeu. Não é mais gordo, pô. Falou.